Olá, boa noite, tudo bom? Deixa eu ajeitar aqui enquanto o pessoal tá entrando aí. Acho que hoje a gente vai conseguir fazer o nosso Periscope. Acho que a internet hoje tá bacana, eu tô vendo que o pessoal tá entrando aí. Como é que tá a internet aí de vocês? Acho que a Raíssa e a Ju que já entrou aqui, não é? Como é que tá? Eu acho que pra mim também tá bacana. Acho que hoje a gente vai conseguir. Estão me ouvindo bem? O áudio tá legal? A internet aí de vocês está boa? Espero que a gente consiga fazer hoje aqui o nosso papo. Excepcionalmente, terça-feira. Para quem não sabe, tá tudo legal? Oh, vamos conseguir falar sobre nossa disciplina positiva hoje. Parte da disciplina positiva, né? A gente sempre tem o meu compromisso é segunda-feira às 9h30. Já é algo sacramentado. Toda segunda-feira às 9h30 temos o nosso papo aqui para falar de filhos, de criação e tudo mais. Mas ontem foi impossível. A minha internet não ajudou. E esse é um tema que merece uma internet bacana, que o pessoal da Replay aí também sempre participa, sempre mandando bastante dúvidas. Oi Lilian, Keila, tomara que você consiga assistir, né? A sua internet também você sempre fala que não é boa, mas talvez o Replay ajude, né? Não sei. Oi Camila, tudo bom? Será que hoje vamos conseguir? Ó, vamos fazer orações positivas. Tomara que a gente consiga. Acho que a internet hoje tá boa pra todo mundo, né? Ontem não deu, ontem realmente foi impossível, mas semana que vem a gente retorna ao nosso compromisso de segunda-feira, 9h30, para falar de filhos. Eu comecei a falar ontem, eu cheguei a falar do primeiro ponto da disciplina positiva, só para reforçar que eu fiz essa explicação ontem. Tomara que você consiga assistir. Pedro Gael agradece. A disciplina positiva é um assunto muito extenso, então cabe fazer um outro periscope para a gente falar de limites. É uma pergunta que me fazem muito. O que é limites? O que é que a gente entende por limites? E quando é que começa? Qual é a idade que começa? Então vamos ficar até o final aqui, vai dar tudo certo. Eu vou tentar também resumir os assuntos. A gente vai ter um outro periscope para falar de birra. Todo mundo fala muito da birra. Ela tá linkada, tá tudo linkado, tá uma coisa puxando a outra. Então a birra tá ligado com o limite, tá tudo verdadeiro associado nesse processo de criação, né? Obrigada, Evelyn, por convidar os seguidores. Então a gente vai estar fazendo agora aqui 4 análises que para mim é trivial sobre disciplina positiva. Eu vou mostrar novamente o livro que eu mostrei ontem. Disciplina Positiva da Jane Nelson. Ela é educadora, ela é psicóloga e ela é mãe de 7 filhos. Então ela tem uma boa bagagem. Hoje a gente vai falar aqui de 4 coisas, né? Vamos reprisar, já que ontem a gente não conseguiu. Qual é a diferença? Quais são as 10 ferramentas para que a gente tenha esse equilíbrio, a gente consiga ter essa criação equilibrada? Quais são as 7 habilidades significativas e quais são os 4 passos para corrigir, para conseguir, na verdade, para você conseguir cooperação? Disciplina positiva, ela é embasada em empatia, em cooperação, em diálogo, em comunicação. Então, vocês devem estar ouvindo falar, para quem segue esse livro, para quem segue qualquer assunto relacionado à disciplina positiva, começa a entrar em outra leitura que é a comunicação não violenta. Então, você tem livros específicos da comunicação não violenta, que vai estar seguindo esse mesmo bloco, né? essa mesma filosofia. Qual que é a diferença? Olha aqui as tagzinhas para falar com vocês hoje. Os 4 tópicos para a gente falar hoje. Aqui tem muita coisa. Não sou mãe, sou tia de 2 meninas. Uma de 3, outra de 4 anos. Ai, meu Deus, aí é complicado. Às vezes é muito mais do que só um trabalho de autoconhecimento. As pessoas acham que eu sou psicóloga, eu não sou psicóloga, eu sou coach de criação. Trabalho com sono, trabalho com criação. E o processo de educar uma criança está ligado com o autoconhecimento. Oi, Tati, tudo bom? Outra coach entrando aqui no pedaço. Então, isso está intimamente ligado. Você tem que ter um processo, um processo de autoavaliação e autoconhecimento muito grande para você formar outras pessoas, né? Então vamos lá, o que é que seriam essas 3 filosofias? A gente vai estar definindo o processo de educar em cima de 3, eu costumo de falar filosofia. Então a gente tem, na época lá dos nossos bisavós, a rigidez,
que é aquele controle excessivo. Você tem a ordem sem liberdade, sem escolhas, e a frase que resume bem é: você faz isso porque eu mando. Eu acho que isso era muito comum nos nossos avós, né? Eu não acho que nos bisavós, vamos dizer, para os avós. Então é aquela coisa autoritária. Então a gente tem esse reflexo lá na época dos bisos. E aí a gente tem a permissividade, que é sem limites. Então você vai ter liberdade sem ordem. Olha a diferença, né? O que é ordem sem liberdade? É você não ter liberdade para fazer nada, você não tem liberdade para agir. Esse é o autoritário. E quando você é permissivo, você tem a liberdade sem ordem, você não limita essa liberdade, né? As escolhas são ilimitadas e a frase maravilhosa é: você pode fazer o que quiser. E isso envolve tudo, né? Alimentação, envolve o dia a dia, tudo, né? Você pode o que quiser. Disciplina positiva, que é esse equilíbrio, seria autenticidade, gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Gravem essas 3 palavrinhas para quem já está nesse processo do criar, para quem já saiu um pouquinho ali do primeiro aninho, né? Que os limites começam muito antes que a gente imagina. 1 ano e 6, 1 ano e 7, 1 ano e 8. Você já começa a ensinar essa criança que ela divide espaço com outras pessoas, o que significa que o espaço dela acaba quando começa do outro. Isso é ensinar esses limites para essa criança. E a gente precisa fazer tudo isso com autenticidade, com gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Firmeza não é ser autoritário, hein? É você falar com firmeza. Liberdade com ordem é o que define disciplina positiva. Escolhas limitadas. Obrigada, Tatiana, por convidar os seguidores. E a frase é: você pode escolher dentro dos limites que demonstrem respeito por todos. É bacana a gente pensar, é bacana uma reflexão. Quando nasce o bebê, quando nós nos tornamos mães e pais, a gente geralmente, isso que explica é a psicologia positiva. A gente vai ser ou exatamente aquilo que os nossos pais foram, porque nós temos uma boa memória, nós temos uma boa... O nosso processo de criação foi um processo bom, então nós temos uma memória boa, nós temos referência nos nossos pais. Então a gente vai ser semelhança aos nossos pais. Ou a gente vai ao oposto, quando a gente não quer ser os pais que nós tivemos, né? Então a gente vai ao oposto. O que é que isso tem a ver com disciplina positiva? Essa questão do autoritarismo e da permissividade. Os nossos pais provavelmente foram frutos de uma educação autoritária. Então eles podem ter seguido um pouco, né, essa autoridade, esse autoritarismo, né, que é diferente de autoridade, e nos criaram de uma forma um pouco regrada, rígida, esse processo mesmo do autoritarismo ali presente, aquela rigidez muito presente. Se isso aconteceu, nós somos fruto, nós agora, né, nossa geração, somos fruto dessa educação que teve essa rigidez. O que é que significa? O mundo que está hoje, toda a tecnologia, toda a informação, o mundo é outro, a gente sabe que não cabe mais a rigidez, essa é que é a verdade, né? Existe muita flexibilidade em tudo. Então a gente sente que não vai ser através da rigidez que nós vamos educar. Então o que é que está acontecendo? Os pais estão indo ao oposto, estão indo para a permissividade. E aí é onde começa uma grande pegadinha e um grande risco, quando a gente começa a confundir a permissividade de que você pode fazer o que você quiser, porque vai existir muitas suas crenças, vai existir muito tudo que você viveu, porque você não teve oportunidade, porque você foi barrado. São as suas crenças, nós temos que tomar muito cuidado com isso, são as nossas crenças limitantes que a gente está passando para os filhos. E aí a gente vem essa atualidade, nós estamos vivendo uma era onde a educação está muito permissiva. E também há um outro ponto que confundem muito permissividade com criação com apego. Eu sempre costumo falar isso. Não confundam permissividade com a criação com apego. Criação com apego, para mim, é disciplina positiva. Isso é criação com apego. Porque você entende o seu filho, tem muito amor, tem muito respeito, tem muita empatia nesse processo, tem muito diálogo. Isso é criação com apego. Mas estão confundindo, estão chamando criação com apego permissividade, que é pode fazer o que quiser. Vamos ao tópico 2.
Se vocês tiverem dúvida aí, tá, mamãe, vocês vão falando. O tópico 2 são aquelas ferramentas. São 10 ferramentas, são 10 passos, são 10 observações, né? Vamos dizer assim, que é interessante. A gente precisa, número 1, conquiste a criança em vez de usar seu poder para impor. Então, vai exatamente de contra a rigidez. Então, conquiste a criança. Isso tem muito a ver com diálogo com a criança. Número 2, proporcione oportunidades para as crianças desenvolverem e praticarem as 7 percepções que eu vou falar daqui a pouco, a fim de aumentar seu senso de autoestima. A gente está tendo um reflexo também muito de superproteção. Quando você superprotege, você não permite a criança explorar e você termina atrapalhando essas habilidades que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Essas percepções, esse processo de explorar, ele é necessário para que ela desenvolva as suas percepções, né? Número 3, pare de dizer e comece a perguntar de um jeito que convide a criança a participar da resolução de problemas. Eu adoro esse tópico, eu adoro. Algumas pessoas acham que eu sou louca do tanto que eu converso com a minha filha. Existe um diálogo que parece que tem 2 adultos conversando. É claro que você não vai falar com vocabulário de adulto, você não vai fazer perguntas complexas, você não vai estar fazendo diálogo como se fosse 2 adultos. Mas evitem o bebenês. Somos 2. Evitem o bebenês, evitem a gente fala que isso prende a criança, né? Então, as mães terminam, em vez de falar o nome certo das coisas, é o avião, é o cachorro, é o gato, é o vião, é o au-au, é o miau. Não que isso não possa, né? Não é que não pode falar, claro que pode falar. Mas ensine a seu filho que ali é o avião, né? E ali é o cachorro que faz au-au. Então vocês precisam estabelecer conversa, vocês precisam perguntar, vocês precisam aguçar essa criança, né? Então você chega, você retorna para sua casa, conversem sobre o dia, pergunte sobre o dia, e o que fez, como foi, estava bom, estava ruim, conversem, estimulem esse diálogo. E a gente tem que parar de dizer o que tem que ser feito, né? E começar a perguntar para que a criança saiba o que aconteceu. Derrubou a comida no chão? Nossa, derrubou a comida no chão. A primeira coisa não é brigar por isso. E o que é que a gente faz agora? A comida caiu no chão. Com o tempo essa criança vai perceber, caiu no chão, sujou. Ah, tá sujo, o que é que a gente faz com sujeira? Limpa. O que é que a gente faz agora? Você vai ver que ela vai conseguir fechar todo o ciclo de aprendizado. Ela tem que limpar e depois ela tem que jogar na lixeira. Número 4. Use os 4 passos para conseguir cooperação. A gente vai falar por último, né? Que é como é que você consegue essa cooperação da criança. A disciplina positiva é isso. Esse trabalho é em conjunto. Não existe essa coisa do eu mando e você faz. Esse é o último bloco, são os 4 passos. Número 5. Lembre-se de que o sentimento por trás do que você faz ou diz é mais importante do que o que você faz ou diz. Então não adianta falar uma coisa e sentir outra. Fale o que você sente. Fale o que realmente as suas emoções estão falando. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Eu fiz alguns atendimentos de sono e termina que a gente entra um pouco na criação dessa família. E essa mãe, quando ela tá triste, a criança já tá um pouquinho maior com isso já, né? Já tá com uns 3 anos, mais ou menos. A criança percebe que essa mãe tá triste e ela pergunta: mãe, você tá triste? A criança fala: não. Não faça isso. Você tá dando leituras diferentes para o seu filho. Ele tá vendo, ele tá lendo no seu rosto, ele tá vendo. É como se a gente transborda as nossas emoções. Ele tá vendo que você não tá bem. Então não tenta mentir porque a mãe quer proteger, a mãe não quer que o filho sofra. Por todas essas razões que nós sabemos, é claro que a gente vai tentar sempre proteger, mas não é enganar. Você tem que falar. Sim, a mamãe ou a mãe, seja como vocês falam, a mamãe tá triste, sim. Tenta falar de uma forma que a criança consiga entender, né? Você não vai falar, porque no trabalho tive uma reunião e, né? Olha, a mamãe tá triste sim, porque ela teve um problema no trabalho, mas amanhã a mamãe vai conversar com o chefe para que se resolva. Então, mostra a ela que aquela leitura que ela fez está correta.
Isso é muito importante, porque as crianças, elas sentem e elas fazem as leituras do que a gente sente também. E se a gente começa a enganar a criança, quando ela estiver sentindo aquela mesma emoção, ela não vai saber o que é e ela não vai saber externalizar para vocês. Eu estou no número 6. Envolva as crianças na discussão das tarefas que precisam ser feitas e dê um plano para realizá-las. Com qual idade? Qual é a idade que eu já posso ter uma criança fazendo tarefas? 2 anos. Talvez 1 ano e 10. Antes de 1 ano e 10 é muito complicado falar, né? Ela ainda não está com tanta capacidade neurológica. Então vamos arredondar para 2 anos. Ah, a criança com 2 anos pode fazer o quê? Pode pegar o prato, né? Ela vai fazer a refeição dela, ela pode pegar o prato, claro, se estiver na altura. Pode pegar o prato, pode colocar na mesa, ela pode pegar na mesa, ela pode levar para a cozinha, ela pode ajudar, entre aspas, a arrumar a roupinha dela. Claro que ela não vai dobrar, mas ela precisa entender o processo de colocar a roupinha na gaveta. Ela pode arrumar os brinquedos dela. Gente, a criança já pode arrumar e deve arrumar seus brinquedos com 2 anos. Isso é envolver essa criança nas discussões. O plano para realizá-lo já não vai ser com 2 anos, nem com 3. Já vai arrastar para 5 anos, 6 anos praticamente. Vocês vão criar o que a criança tem que fazer. Existem até alguns murais, né? Eu vi até no Facebook uma pedagoga falando isso. Ela criou um quadro de atividades. Não é recompensa, não é aquela famosa recompensa da Super Nanny, mas é você expor, é deixar visual o que ela tem que fazer naquele dia. Se ela vai fazer ou não, se você vai pôr de castigo ou não, se vai dar recompensa ou não, termina seguindo. Aí vai ser a forma que cada família tá criando. Se for seguir a disciplina positiva, não tem recompensa e não tem castigo. Ela tem que saber que ela tem que ser feito, e se aquilo não for feito, vai ter uma consequência. Certo? Número 7. Evite superproteção para que as crianças possam desenvolver uma crença em suas próprias habilidades. É aquilo que eu já falei em algum tópico aqui em cima, né? A gente precisa envolver, parar de superproteger as crianças. Elas precisam, inclusive, cair e levantar. Se a gente levantar a criança, elas não vão conseguir levantar sozinha, né? Mais ou menos isso. Número 8 é ensine e pratique a crença de que os erros são oportunidades maravilhosas para aprender. Esse é um tópico muito bacana das birras. Quando a criança entra naquela birra, cai no chão e chora, esperneia, você precisa ensinar o que ela está sentindo, você precisa ser empático com ela, saber dizer que você está entendendo o que ela está sentindo, e você precisa aproveitar esse momento para ensinar ela, né? Eu sei que você está irritado, né? Mas, enfim, existe todo um diálogo que você tem que fazer, mas eu não posso te entender desse jeito. Você tem que... Ali é o momento de ensinar. O que a gente precisa entender é que esses erros são oportunidades de aprendizado. Se ela está errando é porque ela ainda não sabe como fazer. Ensine e pratique os 3 R da recuperação dos erros, que é reconhecer, reconciliar e resolver. Então, seja o que aconteceu, qual foi o problema, a gente tem que sempre reconhecer, reconciliar e resolver. É muito assunto, disciplina positiva. E o último é certifique-se de que a mensagem de amor esteja clara. Então, é aquele ponto que eu falei, de que a gente trabalha com empatia, a gente trabalha com amor. A disciplina positiva, ela vai estar indo muito pelo bom exemplo. A gente tem que parar de falar que não pode pular em cima da cama, né? A gente tem um hábito de só passar a mensagem negativa. Não pode pular na cama, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você tem que inverter essa mensagem e começar a falar o que ela pode fazer. Seja lá o que for. Você pode pular aqui nesse cantinho que tá o seu tapete, não sei. Você tem que falar para a criança o que ela pode fazer. O número 3, né, o nosso terceiro bloco, são as habilidades. Lembra que eu li lá um tópico sobre as 7 percepções? Então, quais são as 7 percepções? As 7 habilidades significativas para a gente estar explorando. Forte percepção das habilidades pessoais, eu sou capaz. Quando a criança está nesse processo de diálogo, quando esses pais, não é só a mãe, esses pais e essa criança está nesse processo dessa comunicação não violenta, a criança desenvolve
esse senso de que eu sou capaz. O número 2 é forte percepção sobre sua importância nas relações primárias. Aqui são habilidades que a criança ganha com disciplina positiva, para vocês entenderem, né? Eu contribuo de maneira significativa e sou genuinamente necessário. A criança precisa sentir que ela é importante. Então, quando ela quer vestir a roupa, quando ela já quer tomar conta das coisas dela, porque ela já sabe que ela é uma pessoa, então ela quer fazer as coisas porque ela é uma pessoa. Mas aí você limita, né? Lembra daquela... a liberdade é limitada. Você quer escolher sua roupa, mas você vai escolher sua roupa entre essa e essa. Olha a diferença de dar o armário inteiro para essa criança escolher o que ela vai vestir. Ela não tem essa capacidade ainda de escolher diante de um armário inteiro o que ela vai escolher. E isso não é bom para a criança, porque ela ainda não está com essa maturidade para ter tamanhas opções e escolher. Ela vai ter a opção entre o rosa e o vermelho. Qual das duas você quer? Vai dormir de noite, a historinha ou é Três Porquinhos ou é Branca de Neve. Qual que você quer? Então, ela está escolhendo, mas ela está escolhendo dentro do seu limite, né, como pai. E quando você envolve ela, ela se sente muito importante. Então, ela pega o pratinho e ela coloca na mesa, isso está passando para ela essa contribuição. O terceiro é uma percepção de poder ou influência pessoal sobre a própria vida. Eu posso influenciar as coisas que acontecem comigo. Isso não vai acontecer tão novinho, mas ela vai crescer com essa habilidade. Habilidade intrapessoal é a habilidade de entender suas próprias emoções e de usar esse entendimento para desenvolver autodisciplina e autocontrole. É fruto de toda a disciplina positiva, de toda a educação, onde você tem toda essa comunicação, essa empatia, aqueles 3 pontos, né? Autenticidade, gentileza e firmeza. E forte habilidade interpessoal, porque quando você está praticando a disciplina positiva, ela consegue entender aquela questão do espaço. O meu espaço acaba onde o seu começa. Então, uma criança que está vivendo a disciplina positiva, ela tem um comportamento diferente na creche, ela tem um comportamento diferente na sociedade, na rua, nas festas, aonde for, porque ela consegue entender aonde o espaço dela termina, né? É a habilidade de trabalhar com os outros, desenvolver amizades por meio de comunicação, cooperação, negociação, troca, empatia, escuta ativa, porque é tudo que ela tem em casa. Tudo isso é o que ela tem com os pais, que é a referência dela. A sexta habilidade é uma habilidade sistêmica, a capacidade de lidar com os limites e consequências da vida cotidiana com responsabilidade, adaptabilidade, quase não sai, flexibilidade e integridade. Teve um vídeo muito legal do Thiago Queiroz, vocês devem conhecer, do Paizinho Uma Vírgula. Ele também segue a disciplina positiva, educador parental. E ele falou assim, gente, vamos dar um exemplo. A criança que é criada na permissividade. Essa criança adulta, ela aprendeu, qual foi a mensagem que ela aprendeu? Que ela tem tudo que ela quer. Né? A permissividade ensina isso. Eu consigo tudo que eu quero, eu faço tudo que eu quero. E aí essa criança está adulta e ela está no meio já profissional, já está formada, e essa criança, esse adulto está agora numa empresa, né? Onde você tem regras, onde você tem todo um código de conduta e normas e enfim, tudo que a gente sabe que existe hoje no mundo corporativo. A começar pelo horário de trabalhar, né? Temos hora para começar e terminar. Então não é trabalhar quando você quer. E aí ele comentou, e aí essa criança tá lá na fase adulta e hoje eu tô afim de trabalhar de sunga. Será que essa criança vai poder, esse adulto vai poder trabalhar de sunga? Claro que não, mas esse entendimento de que existem essas regras que têm que ser seguidas é muito difícil para esse adulto, até mesmo para essa criança ainda na sua infância, quando ela tem a permissividade. Não há essa compreensão desse espaço, né, dividido. Então a gente não consegue lidar muito com esses limites e consequências da vida quando você tem a permissividade ou até a rigidez. A última habilidade é uma forte habilidade de avaliação. É a habilidade de usar a sabedoria para avaliar as situações de acordo com valores apropriados. Muito bacana, não é? E o último ponto
Não se preocupe, vai ter que ter outros periscopos de disciplina positiva, né? É como eu já falei, a gente vai ter um só para falar dos limites, vamos ter um só para falar de birra, ou mais de um de birra, e disciplina positiva vai ter que voltar com certeza. Quais são os 4 passos, nosso último bloco, nosso último tópico? Os 4 passos para conseguir cooperação. Essa parte é muito questionada pelos pais, assim, mas como é que eu vou conseguir que meu filho coopere comigo? Então ele dá 4 passos. O primeiro é expresse compreensão pelos sentimentos da criança. Certifique-se de confirmar com a criança para saber se você está certo. Então foi aquele exemplo lá do shopping, da birra. Você precisa compartilhar que você sente o que essa criança está sentindo. Né? Você tem que certificar que essa criança sabe que você sabe o que ela está sentindo. Porque ela vai se sentir ouvida, vamos dizer assim. Uma coisa que os pais fazem muito, e é um erro, dando de novo o exemplo da birra. A criança quando cai lá, seja lá onde for, cai lá, sapateia no chão, faz todo aquele escândalo, o que é que os pais geralmente fazem? Pega a criança pelo colo e sai. Não. Não faça isso. Porque a mensagem que você está dando indiretamente é: a criança conseguiu o que ela queria. Então ela entende que de alguma forma ela te venceu. Mas não se trata de luta, não se trata de vencer ou perder. Mas o mais prejudicial de você arrastar a criança pelo colo e sair levando é que você não está dizendo para ela que você está entendendo o que ela está sentindo. É claro que a gente vai entrar bem nesse exemplo da birra quando a gente falar aqui de birra. Mas você não está deixando claro para ela que você está compartilhando aquela dor, aquela raiva, aquele ódio, aquela tristeza, seja lá o que for. Isso é muito comum e eu posso dizer que é um erro comum e terrível, eu diria, né? Porque não é uma das melhores saídas. O segundo é empatia. Mostre empatia sem mostrar concordância. Empatia não significa que você concorde ou dê permissão. Apenas significa que você compreende a percepção da criança. Uma boa dica aqui é compartilhar as vezes que você tenha se sentido ou se comportado de forma semelhante. Se tem uma coisa que eu falo muito com as mães, e tem aqui algumas mães lá do nosso grupo, da nossa rede lá do WhatsApp, é não esperar nada do outro. Fazer sem querer nada em troca. E você também precisa se colocar no lugar do outro. Ser empático, praticar empatia é difícil, não é fácil. Acho que é o desafio da humanidade hoje, é o desafio da nossa atual insana, porque está um absurdo essa sociedade em termos de valores e princípios, praticamente parece que não existe mais, né? Acabou fé, acabou valor, acabou família, acabou muita coisa. Então a gente está esquecendo o que significa empatia. E empatia é você se colocar nesse lugar do outro, esvaziando você. Você tem que se desdobrar, vamos dizer assim, e pensar como se de fato você fosse o outro. É se colocar no lugar do outro. Então é isso que ele fala: mostre empatia sem mostrar concordância. É você realmente entender o que é que está acontecendo, se doe para aquela pessoa. Não é fácil. O terceiro ponto é: compartilhe seus sentimentos e percepções. Se os primeiros 2 passos forem feitos de uma maneira sincera e amigável, a criança se sentirá pronta a ouvi-lo. Então a gente precisa compreender os sentimentos da criança, número 1. A gente precisa praticar empatia, número 2. E o número 3 é compartilhar dos sentimentos e percepções. E o número 4, convide a criança a pensar em uma solução. Pergunte se ela tem alguma ideia sobre o que fazer no futuro para evitar esse problema. Se ela não souber, ofereça algumas sugestões até que vocês cheguem ao consenso. O que é que isso significa? Envolver a criança no problema, na solução, na criação. Você não vai estar deixando que a criança decida o que vai ser feito. Você vai estar envolvendo a criança, né? Sobre disciplina positiva, pelo menos por hoje é isso.
Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem colocar algum ponto? Vocês querem estar... Eu acho que a Camila tá aqui ainda, ela tava querendo assistir bastante, a Keila também, que eu vi que estavam botando lá no grupo do WhatsApp. Eu acho, são novinhos ainda, eu sei que é um ano e 4, né, o Pedro, mas vocês vão perceber que à medida que o tempo passa e que essa criança perceba que ela é uma criança, que ela é um indivíduo, se começa a existir os gostos, é natural, né? É um ser humano que está formando ali, é um indivíduo. Essa percepção está acontecendo e eles vão começar a externalizar. E se a gente faz um processo de embate, a gente não consegue ter essa compreensão e até esse amor e esse respeito da criança pelos pais, né? Então, é plantar muita empatia. A comunicação não violenta fala disso. A gente não precisa pôr de castigo, a gente não precisa fazer cantinho de pensamento. Não que seja errado, particularmente, não acho errado, mas você não precisa fazer isso. O que você precisa é ensinar essa criança que cada ato tem uma consequência. Se de repente aconteceu algo que você precisou ter uma espécie de castigo, que ela entenda que a consequência é exatamente daquele ato, né? Vocês estão querendo tirar alguma dúvida, alguma pontuação, alguma colocação? Hoje era isso, nosso papo. A gente não conseguiu fazer ontem, mas conseguimos fazer hoje. Que bom. Estamos aqui. Mas na próxima semana, segunda-feira, 9h30, nós vamos falar sobre o pai, em homenagem ao Dia dos Pais. A semana que vem, toda a nossa rede social vai estar homenageando os pais. Deixa eu botar aqui pra vocês, pra quem ainda não segue. Nosso Facebook é Espaço Mamãe Mulher. Tá dando pra ver? Acho que tá, né? Instagram, Mamãe Mulher. E-mail atendimento@mamãemulher.com.br. Telefone 71991731446. Quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, nós temos uma rede. Já perdi as contas, acho que já estamos com 140 mães, porque é dividido nas cegonhinhas, né, que são as grávidas, é dividido no grupo G1, que são as mães que estão para entrar nessa criação, né? Ali a gente fala mais de puerpério, de amamentação, de primeiros cuidados, cólica. É um pessoal que ainda está vivendo o primeiro ano onde vamos dizer assim, que a consciência da maternidade e da paternidade ainda está aterrissando, né? Depois você entra nesse processo mesmo de criar o outro. Sábado, deixar um recado aqui, sábado eu vou estar lá no evento, no segundo Open House do Calma, em parceria com a Gravidez Saudável, da maravilhosa Eliane Rios, querida parceira da Calma. Vamos falar sobre essa relação de amamentação e sono. O evento ele é gratuito, se eu não estou enganada, as inscrições é na loja Mimo Doce ou na própria Calma. É esse sábado lá no Shopping Taigara, no cinema do Shopping Taigara. E no próximo sábado, dia 13 de agosto, vamos falar sobre sono. Vamos ter o nosso primeiro workshop de sono. Esse é a parte dos especialistas. Em setembro eu faço a segunda parte do workshop de sono. E aí fechamos todo o conhecimento sobre sono, né? E semana que vem, então, segunda-feira, vamos falar sobre o nascimento do pai. Quando é que o pai nasce? Quando é que esse pai desperta para